Queridos, a FUVEST gosta demais desse assunto. Aqui, nesta lousa, nós temos duas questões da FUVEST. Esta primeira é genial. Olha como ela foi apresentada. Coloca-se um recipiente de vidro, água destilada, gotas de solução de fenolftaleína e, em seguida, pedaços de sódio metálico. Muito bem, então, no recipiente de vidro, colocou-se água. Muito bem, gotas de fenolftaleína misturadas a esta água. Como a água normal tem pH 7, a fenolftaleína ela é incolor no pH igual a 7. Então, aparentemente, só tem água ali dentro. O detalhe, em seguida, pedaços de sódio metálico, são colocados ali dentro. Muito bom. Observa-se na foto da questão em que haverá chama de sódio e aqui tem água de fenolftaleína. O vermelho ficou por minha conta. Observa-se, então, violenta reação do metal com água, resultando chama na superfície exposta do metal e coloração rósea na solução. A chama e a coloração resultam, respectivamente, da queima de. Então, a questão em si, de forma escrita, será para explicar a origem da chama e a origem da coloração rósea, conforme o texto. Esta questão é nossa velha conhecida devido à altíssima reatividade que tem os metais alcalinos. O metal alcalino, lembra da tabela periódica, à sua esquerda, o grupo 1A, que tem um elétron na última camada, de toda a lista, de toda a família dos alcalinos, o especialíssimo é o sódio, o qual tu não pode pegar com a mão, porque ele vai reagir com a água do tecido, reage violentamente. É uma reação instantânea, explosiva. Por isso, o sódio é guardado em tubos de vidro com querosene. Ao se trabalhar com sódio, pega-se uma faca longa e se corta um pedacinho do sódio. Nesse caso, foram colocados diversos pedaços ali dentro. Este sódio, ele tem altíssima possibilidade de perder o seu elétron. O último elétron da sua última camada será doado e ele vai se oxidar. Então, essa alta capacidade de oxidar se dá a ele grande potencial de oxidação e vai reduzir alguém. E quem é o alguém? O alguém escolhido a dedo é o hidrogênio que está preso na água. Esse hidrogênio, como o outro, tem carga mais um. Estão com os elétrons ligados aos elétrons do oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, o hidrogênio menos eletronegativo, portanto mais positivo. Bom, o que vai acontecer? O sódio, com a sua carga neutra, ele vai simplesmente dar um chega para lá no hidrogênio que está muito bem casado. O sódio tira o hidrogênio da própria água, que é superestável, e ocupa o lugar dele. Então, tudo continua igual com o seu parceiro H, continua igual com o oxigênio, só que quem ocupa o lugar do H será quem agora? Será o Na. Este processo, você sabe, de 0 para 1 é oxidar. E o que acontece com o hidrogênio? De 1, ele passa para quanto? Ele passa para 0. Se o sódio se oxidou, o hidrogênio se reduziu. Mas o hidrogênio não existe átomo. Dá a mão para alguém. Pois bem, pronto. Deu a mão para um outro coleguinha e formou a molécula de hidrogênio, que é na forma de gás. Temos então aqui a reação química de deslocamento do sódio,
ou melhor, deslocamento do hidrogênio da água pelo sódio, produzindo hidrogênio gasoso. Com o detalhe, naturalmente, do balanceamento para termos os coeficientes, que serão as proporções molares dos cálculos estequiométricos. O mais fácil é pegar meio ou multiplicar por 2. 2 sódios, 2 moléculas de água, 2 hidróxidos de sódio e uma quantidade de hidrogênio gasoso. Está aí a reação. Então, explicar a chama. Onde é que está a chama aí? Não foi explicada ainda, mas está pronto para ser entendida. Esse hidrogênio é altamente combustível. Ele queima, e do jeito que as coisas estão, em presença de oxigênio do ar, esse hidrogênio reage com o oxigênio do ar, produzindo água. Então, a reação secundária será o hidrogênio com o oxigênio do ar gasoso, produzindo o quê? Produzindo água. E esta reação tem um ΔH altissimamente negativo, o que significa a queima do hidrogênio, porque o hidrogênio ele se oxidou. Ele que tinha carga zero passou agora para carga mais 1. Esta oxidação do hidrogênio chamamos de combustão do hidrogênio, porque com quem ele está reagindo? Ele está reagindo com o comburente. O oxigênio não é o comburente de todos os combustíveis? Com o detalhe fantástico que este comburente, que é sempre o mesmo, está reagindo com um combustível excelente, que não deixa resíduos, só produz água. Então, é o hidrogênio combustível dos foguetes que levam os astronautas para o espaço. A variação de entalpia é bem baixa, dizendo que houve uma liberação estupenda de calor. Cada mol de hidrogênio que queima libera 136 quilocalorias por mol de hidrogênio combustível. A reação secundária vai exigir novamente o balanceamento, 2 para 1 para 2, e aqui está o motivo da chama. Qual é o motivo da chama? Por que houve a chama? Porque o hidrogênio produzido no deslocamento que o sódio provocou é combustível. E, sendo combustível, queima. E, sendo queima, produz a chama. Não apenas chama, dá uma explosão. Tenho na minha história de professor uma experiência prática numa aula prática devidamente autorizada, de colocar num certo colégio muito famoso no Brasil, colocar com os meus alunos, numa experiência, colocar um pedaço de sódio um pouco maior dentro do chafariz. Ah, meu amigo, a explosão foi na hora, a chama aconteceu, nós devidamente protegidos. E a coloração? A coloração vem da onde? É que gotas de fenolftalina foram colocados nessa experiência, nesse copinho de água. E na nossa experiência no chafariz. Aquela água totalmente transparente, sem cor, vai se tornar altamente rósea. A piscina fica rósea. Por quê? Porque a fenolftalina em meio básico. Por que meio básico? Porque o deslocamento que o sódio provocou no hidrogênio produziu hidróxido de sódio. E o aparecimento desses OHs lá na estrutura da fenolftalina vai desprotonar a fenolftalina. E desprotonada, qual é a cor que ela vai ter? Vermelha ou rósea, se você preferir. O pH desse tubo vai ser altamente básico. E sendo altamente básico, será altamente róseo. Tote ao seu dispor.